Então, pessoal, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Gestão Ambiental no Agronegócio, no curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. Nosso assunto de hoje é dispersão de poluentes e seu monitoramento na agropecuária. Então, pessoal, a gente sabe que para a produção do alimento, né, nessa questão das cadeias tróficas referentes à produção do alimento, quando não há interferência humana, um desperdício, principalmente questão não havendo sobras, evitando, aí nesse caso aí acaba evitando a poluição do ambiente, né? Então, a questão da domesticação das espécies vegetais, dos animais, né? Muitos desses ciclos foram alterados, né? E foram rompidos. Durante esses milhares de anos aí, esse problema vem se acumulando, né? Então, em grande escala, acumulando em maior na verdade, em maior escala, né? Vinculando diretamente por conta do aumento da população, ou seja, da densidade populacional. O que quer dizer com isso, pessoal? Que a gente produz os alimentos e gera muito resíduo. Essa é a verdade, né? Conforme a gente vai aumentando a população, isso tem aumentado cada vez mais. Tá? Então, nesses resíduos, nós temos aí, tanto voltado dentro do agro, a questão do agro, os agroquímicos, né? Então, nós usamos os agrotóxicos na agricultura e eles, de certa forma, são prejudiciais quando são utilizados de forma errônea, né? Sem um devido planejamento para a utilização desses produtos ou usando a formulação equivocada, né? Em quantidades abusivas, não fez uma avaliação, né? Então, os próprios produtos de uso veterinário também, né? Os domissanitários, que são para uso doméstico, para combate de pragas domésticas, e os próprios combustíveis utilizados nas máquinas agrícolas, né? Tem lá os princípios ativos, né, que são utilizados na agricultura, tanto em equipamentos que são utilizados na agricultura, como produtos que são aplicados diretamente na agricultura, como os defensivos agrícolas, entre outros. Então, dentro desses produtos aí, tem metais pesados que são originados aí, provenientes dessas atividades pecuárias, que também causam preocupação, né? Porque, de certa forma, vão se acumular no solo, na água, e de forma recorrente aí, e numa certa sequência nos alimentos finais e aqueles que são consumidos por nós. Então, aquele grande discussão, né, do uso de agrotóxicos nos produtos e chegar o resíduo disso chegar até nós, até as nossas mesas aí, até a nossa alimentação. Mas os resíduos orgânicos aí já são, como é o próprio caso dos resíduos de dejetos animais, né, eles podem se tornar contaminantes, lógico, né? Mas só se eles não forem manejados adequadamente, né? Então, a necessidade que a gente tem de monitorar esses resíduos, né? Fazer seu devido tratamento, como compostagem, né? E utilização em biodigestores, pensando aí na sustentabilidade dentro da agropecuária. Então, resumindo, nós temos aí os agroquímicos, que são os produtos químicos, seja combustível, seja nos domos sanitários, que são utilizados para uso doméstico, seja nos produtos, nós temos lá produtos que contaminam. Dentro desses produtos, não só eles acabam, os metais pesados são oriundos desses produtos da agricultura, e acabam se acumulando aí, os resíduos acabam se acumulando na nossa água, nos nossos alimentos, no nosso solo. E existem resíduos que podem ser utilizados, né, de acordo com o manejo correto, pode ser utilizado aí como adubo, né, e até gerando energia. Né? Então,
esses fatores que influenciam a dispersão desses poluentes, né? Então, o manejo, a armazenagem de produtos químicos orgânicos na agricultura deve ser pautada por orientações básicas, ou seja, manter equipamentos regulados, condições climáticas inadequadas e utilizar água de boa qualidade, evitar condições climáticas inadequadas. É aquela coisa, né? Você vai aplicar um inseticida em uma determinada hora do dia, a luz pode influenciar uma quebra nas ligações químicas, a temperatura, a umidade, tudo isso pode influenciar. Por isso que nós temos a tecnologia de aplicação desses produtos. Você conhecer também, de acordo com as características do solo, você conhecer o solo também, né? Você conhecer o solo. Como é que você vai conhecer o solo? Análise de solo, né? Conhecer a estrutura física e com base na sua disponibilidade de nutrientes, né? A partir da solução do solo, né? Você vai ver a possibilidade de retenção desses contaminantes ou a lixiviação, né? Que é a condução disso daí através do solo indo até o lençol freático. Dessa parte química, desses contaminantes químicos e juntamente com a solução do solo, contaminando aí o lençol freático. Né? Então, baseado nessas características do solo, né? Absorção que nós temos a partir das partículas do solo, os produtos químicos que podem ser afetados por esses fatores, como temperatura, umidade, condições climáticas, né? Vento, que não está aqui, mas pode acarretar em processos físicos, né? Como deriva. E, e a partir disso existem os processos de degradação, que é, no caso, a fotólise, que o próprio nome já diz que é questão da luz, a volatilização, que é do ar, né? Então isso acontece muito com a ureia, a hidrólise, que é por conta da água atingir algum tipo de produto e aquilo dali inviabilizar o produto ou até acarretar uma contaminação. Oxidação, redução, que está muito ligado à questão de presença de ferro. E a biodegradação, né, por conta de bactérias e por aí vai. Esses processos que ocorrem, né, de diversas formas nos compartimentos ambientais aí, como ar, solo e água. Então é só entendendo, existem os produtos e existem as formas de degradação desses produtos químicos. Então a fotólise, pessoal, uma luz visível pode provocar uma quebra de uma ligação química. Né? A hora do dia, a condição climática, a presença de particulados afetam a taxa de fotólise. Volatilização, então, por exemplo, a determinada hora do dia você vai aplicar lá e a grande incidência de luz solar, por exemplo, volta de meio-dia, que não é o horário ideal para fazer uma aplicação, você vai ter um comprometimento aí das ligações químicas de um determinado produto e vai diminuir a sua eficiência. A volatilização, que aí você transfere da superfície para a atmosfera. Com a ureia acontece muito isso. Né? Dependendo das variáveis das moléculas, condições climáticas, temperatura, umidade e vento. Então, né? Um produto que já é volátil e você já vai lá e aplica em uma alta temperatura, né? Com baixa umidade, isso aí pode... E tendo vento, né? Como é o caso que eu já falei da aplicação de um defensivo, então isso aí não é o caso da volatilização. O caso da volatilização é que aquilo se evapora, né? Na verdade, evapora mesmo. Então, os fatores influentes é a própria temperatura alta, céu claro, solos leves, solos que não estão bem estruturados, baixa umidade, presença de vento, favorecem a volatilização. Nesse caso, assim como eu já havia comentado, favorece a volatilização, enquanto condições opostas reduzem, né? A solubilidade em água também pode comprometer aí essa questão da volatilização. Então, volatilização, fotólise. Fotólise baseado na incidência de luz. Volatilização, evapora e vai para a atmosfera. Essa é a grande... E quais são os fatores que influenciam isso? Temperatura, céu claro, estrutura física do solo e por aí vai. Baixa umidade e por aí vai. A hidrólise é aquela por conta, principalmente, de degradação de agrotóxicos em corpos d'água, porque a presença da água
quebra as ligações químicas das moléculas, né, pela ação da água, ou seja, a molécula de H2O acaba influenciando ali e acarretando aí numa quebra dessas ligações químicas da molécula do produto, né, dos produtos, né? E aí pode sendo influenciado aí pelo pH, temperatura, composição do solo e presença de matéria orgânica. Oxirredução atua principalmente nas trocas químicas em que os produtos são submetidos a reações de fotodegradação ou biodegradação. Foto por conta da luz, né, como é o caso da fotólise, e da biodegradação por conta de organismos, né, micro-organismos, sendo catalisado pela luz ou de micro-organismos. Né? Então pode haver oxidação, redução, né? E aí na presença também de minerais também nesse caso aí, tá? Então os fatores influentes da hidrólise é mais eficiente em solos argilosos que contêm mais água, né? E alto teor de matéria orgânica. Já a oxidação-redução depende da presença de agentes oxidantes. O que é isso, né? A presença de ferro, né? Óxido de ferro pode acarretar aí essas ligações através do ferro, pode haver essa redução. Isso aí já é uma coisa mais complexa, visto dentro lá da pedologia do solo, da identificação e classificação do solo. A importância desses conhecimentos, logicamente, isso aí é do agronegócio. Você conhecer o solo, conhecer os produtos, conhecer as características do produto, para você agir de forma preventiva, né? Então, você conhecer um determinado produto e conhecer o solo ou a cultura que você está aplicando, você vai evitar aí esses tipos de problemas e até ter um planejamento de ações preventivas aí. Tem aquela coisa, como é que eu vou aplicar, fazer a adubação, sendo que eu não sei a deficiência de determinado solo com relação a nutrientes? Como é que eu vou aplicar um determinado herbicida, sendo que eu não sei o seu princípio ativo, não é específico para determinada, vamos supor, um herbicida, né? Não é o correto para um determinado alvo e você está aplicando em um horário errado do dia, tá? Então, isso vai gerar resíduos e não vai se tornar eficiente a sua aplicação. Né? Então, as questões da oxirredução, por exemplo, em ambientes anaeróbicos, onde não existe oxigênio, né? Sem luz, né? E alguns micro-organismos, como em solos de grande profundidade ou lençóis, as reações podem ocorrer de forma espontânea e degradam aí os contaminantes como combustíveis. Na influência do solo, como já foi comentado, a argila, matéria orgânica, afeta essas reações, influenciando o destino de produtos químicos no ambiente. Então, aquela relação solo, né, das partículas do solo com a água e a questão da matéria orgânica, né, vai, de certa forma, influenciar nesse processo de oxirredução. E, logicamente, as condições ambientais, né, com a disponibilidade de oxigênio, pH, presença de micro-organismos, são fundamentais para determinar o tipo de velocidade. Por quê? Né, com disponibilidade de oxigênio, você vai atingir as bactérias, vai ser um ambiente propício para as bactérias aeróbias, né? E aí vai determinar o tipo de velocidade, ou seja, com o que vai se degradar aquele produto, né? Vai degradar aquela molécula ali, a velocidade vai depender disso e dentro de um ambiente como o solo e a água, tá? Então, resumindo, né? Ambiente anaeróbio onde não tem oxigênio, né? Em solos mais profundos ocorre de forma espontânea, né? A degradação dos contaminantes, como é o caso de combustível, né? A influência do solo é por conta da presença de água, né? Então, que vai afetar aí essas reações de oxirredução. E as partículas minerais, como o ferro, vai influenciar nisso também, por parte das ligações químicas. E a questão das condições ambientais, porque o que não havia sido comentado antes é por conta do oxigênio, que com a disponibilização de um ambiente, com a característica de um ambiente onde tem oxigênio, tem a presença de micro-organismos que
vivem em ambiente com oxigênio, né? E aí eles vão determinar essa velocidade da degradação e com relação a essa oxirredução em um ambiente como o solo e a água. Né? Então, na biodegradação de agroquímicos, que são os produtos químicos, a biodegradação dos micro-organismos ela é eficiente, né? Então, existem produtos que a gente acelera essa biodegradação. Você tem a bactéria, mas você pode acelerar isso, né? Sendo intermediada pela ação enzimática de micro-organismos presentes no solo, água e organismos vivos. A profundidade do solo, né, é mais ativa na zona das raízes, então em profundidade a biodegradação ocorre mais nas zonas das raízes, diminuindo à medida que o produto se aprofunda no perfil do solo, ou seja, quanto mais profundo vai diminuindo essa biodegradação, né? Onde a degradação química torna-se mais importante. Em água, a biodegradação ocorre na água desde que os organismos utilizem moléculas como produto, como substrato para crescimento, né? Então, desde que os micro-organismos utilizem moléculas do produto como substrato para crescimento. Ou seja, a biodegradação ocorre em água desde que esses micro-organismos utilizam a própria molécula como substrato para poder se desenvolverem. Tá? Em relação às rotas, deve-se evitar rotas preferenciais de exposição, como rachaduras de solo. Então, onde tem fissuras de solo, favorece aí a lixiviação dos agroquímicos. Então, aqui é mais uma recomendação, né? Se você vai fazer a aplicação de produtos, mas geralmente é difícil ver isso. E você tem lá uma fissura no solo, então isso aí, logicamente, o produto vai atingir lá o lençol freático, né? Vai lixiviar mais rápido, né? Então, favorece a rápida lixiviação dos agroquímicos, diminuindo sua degradação. Então, o que quer dizer com isso? Se eu estou colocando um agrotóxico em um ambiente que tem uma rachadura, isso não vai atingir nada, vai entrar, infiltrar, vai lixiviar, né? E vai levar consigo nutrientes junto, que por isso que é lixiviação. E ele não vai se degradar. Então, o caso desse produto não se degradar, ele vai chegar lá na água ou no lençol freático. E aí com certeza vai haver a degradação por conta da presença de água, né? Hidrólise por aí. Mas vai contaminar a água, né? Compostos orgânicos, aí já é o papel dos micro-organismos, né? Então, que elimina aí substâncias orgânicas indesejadas no solo e na água. Então, esses processos são usados em tratamento de água, nas estações de tratamento de água. Hidróxido de sódio, se eu não estou enganado, é isso mesmo, né? A adaptação de populações microbianas em substratos contaminados pode acelerar exponencialmente as taxas de degradação, né, afetando a persistência do produto no ambiente. Fatores ambientais, sempre, né? E com relação às rotas, como foi comentado anteriormente, os micro-organismos já usam diversas rotas, como oxidação, redução, hidrólise, para degradar aí componentes orgânicos até os seus componentes básicos. Aqui, né, então, mais voltado ao papel dos micro-organismos, né, na decomposição da molécula, dos componentes. E aí a gente tem um conceito dado como a absorção de componentes orgânicos. Então, a adsorção versus absorção. Né? Então, a adsorção, pessoal, ela envolve a atração e retenção reversível de compostos na superfície das partículas do solo, enquanto a absorção implica na penetração do composto em organismos do solo e planta. Se a gente for fazer um exemplo aqui, a adsorção ela pode alterar a característica química do composto. E já a absorção não. Então a absorção está muito ligada àquilo que a planta absorve. E a adsorção está muito ligada à questão da relação do solo com a solução do solo. Tá? A matéria orgânica, né? Então, existem carboxílicos que são os principais responsáveis pela troca que existe entre o solo, afetando essa absorção de compostos orgânicos, ou seja, essa troca dos produtos existente na camada do solo
né, graças à presença da matéria orgânica. Os fatores que vão influenciar essa sorção, que é o quê? Que altera as características do composto, o pH, o teor de carbono, né, carbono orgânico, outros compostos como caráter iônico afeta significativamente os processos de sorção no ambiente. É aquela questão das ligações das partículas, o mais, o menos, a ação, mais e menos acaba atraindo e por aí vai, tá? Então, nessa parte de lixiviação dos compostos orgânicos, né, solos bem estruturados, né, com macroporos. Quando a gente fala em microporos, macroporos, macroporos, são solos que têm possibilidade de maior infiltração. O transporte de contaminantes podem ocorrer de forma rápida, ou seja, como se a gente imaginasse os macroporos como tubulações onde há uma maior... o transporte vai de forma mais rápida, né? Por conta do volume, do transporte maior. Por difusão e dispersão em solos compactados ou desestruturados, né, o transporte de contaminantes ocorre de forma mais lenta, né? Ou seja, está mais retraído, está mais fechado os poros, com certeza o transporte desses produtos vai ser mais lento, né? E aí acaba havendo uma distribuição mais uniforme na solução do solo. Então, com relação à umidade e porosidade, as equações se descrevem o transporte da massa de contaminantes do solo variam de acordo com a umidade e porosidade, que é o que a gente está falando acima, né? Então, por exemplo, solos estruturados, acaba que essa lixiviação ocorre de forma mais rápida. Imagine como se fossem canos maiores. E em solos compactados, onde a gente tem solos desestruturados, logicamente os poros são mais fechados e aí esse transporte vai ser de forma mais lenta, né? Ou por difusão ou por dispersão, né? Então, por conta de difusão e dispersão, por conta de movimentações do solo, tá? Então, o escorrimento superficial, de acordo com essa questão da movimentação da água, do solo, né? O que é o escorrimento superficial? É o escorrimento na superfície, transportando o quê? Esses químicos, juntamente com a solução da água, né, absorvidas as partículas do solo, então não é absorvido, eles são adsorvidos, que muda as características químicas, sendo uma rota de deslocamento desses contaminantes no ambiente. Então, o escorrimento superficial é aquela coisa, né, de você aplicar em excesso um determinado produto químico, como na fertilização ou na aplicação de inseticidas, aquele resíduo fica ali no solo, quando vem a chuva, leva tudo para o curso d'água, né? Então, e aí esse acaba indo por escorrimento superficial, né? Ainda tem as questões do próprio solo ter erosões, né? Por aí vai. E esses impactos, né, pode levando à contaminação dos cursos d'água, igual eu já comentei com vocês, lagos, reservatórios, causando um risco ao ambiente e à saúde humana aí, tá? Então, resumindo, por isso que a gente preza por uma aplicação eficiente, né, desses produtos, tanto na parte de fertilizantes como na parte dos defensivos agrícolas, tá? A fitorremediação, né, então envolve a absorção de contaminantes pelas raízes, né? Ou seja, fica aí acumulado e as raízes das plantas acabam acumulando, né? Removendo-os do solo. E aí tem a questão das plantas, né? Plantas que podem ter essa condição de absorver isso, né? Elas podem estimular a atividade microbiana na zona radicular, aumentando a biodegradação de contaminantes de solo. Então, existem algumas plantas que são utilizadas por conta dessa biodegradação desses contaminantes. Existem plantas que são utilizadas para absorver esses contaminantes do solo, né? Então,
Após a absorção ou degradação dos contaminantes, a colheita e remoção das plantas da área contaminada é uma etapa importante da fitorremediação. Então, por exemplo, pessoal, Lago Paranoá de Brasília foi feito esse tipo de coisa aí, ó. Colocou as plantas aquáticas no intuito de absorver resíduos, absorver contaminantes do lago. E aí depois a ideia era remover essas plantas, né? Então, mas aí virou o impacto foi muito maior porque as plantas se proliferaram muito. Então esse lago de Brasília teve um problema muito sério por conta disso, né? O intuito era de absorver os contaminantes, mas que é os aguapés, mas elas se proliferaram muito e acabou virando um outro problema, que depois para remover essas plantas, né? Então, pessoal, na questão do monitoramento desses contaminantes na agropecuária, né, primeiro é você conhecer a sua área, conhecer seu solo, conhecer seus cursos d'água, a estrutura do solo, a questão da matéria orgânica, né, da estrutura do solo, né? Então, ter um planejamento, conhecer dos produtos que você vai aplicar, dos agroquímicos, né? Qual que é o efeito, o resíduo, né, desse produto? Qual é o meu solo? Meu solo é muito compactado ou ele é bem estruturado, né? E aí avaliar a distribuição desses produtos, né? Pensando aí na aplicação eficiente e como isso vai se degradar, né? Pensando aí no seu monitoramento, né? De forma contínua. Então, monitoramento, o que vai envolver? Análise de água, para você estar identificando esses níveis desses contaminantes, né? E adotando medidas de mitigação. Como seriam essas medidas de mitigação? Às vezes, você fazer bacias de contenção, né? Na verdade, nem seria as bacias de contenção, mas voltado mais para o uso preventivo mesmo. Medidas de mitigação seria até mesmo voltadas mais para a questão de você avaliar melhor os produtos e, e até pensando aí na aplicação mais eficiente, né? Os drones, né, trazem isso com eles, né? Na aplicação de drones agrícolas acaba que você tem aplicações dos produtos ali de forma mais efetiva, mais localizada, né? Então, reduzir, né? Então, as práticas para reduzir essa dispersão, né? Uma aplicação adequada. Então, onde eu quero chegar é justamente aqui, né? Não estou envolvendo muito a química, mas a gente tem que falar alguma coisa de alguns termos químicos, mas o que a gente tem que reduzir na dispersão dos contaminantes? É por conta de uma aplicação adequada, ou seja, usar as formulações corretas, os equipamentos e condições climáticas adequadas, né? Pensando aí nas perdas por volatilização e deriva. O manejo do solo, então evitar rotas preferenciais de lixiviação. Quais são essas rotas? Fissuras em solos, locais com erosão. Evitar revolvimento do solo, isso não é prática hoje na agricultura, isso aí a gente evita fazer esse revolvimento, né? Que a gente pensa mais em plantio direto. Realizar os resíduos, né? Então, utilizar os resíduos e fazer uma utilização desses resíduos, como reaproveitar, né? Como esterco, né? Restos de culturas. Planejar as construções rurais, planejar e utilizar materiais adequados em estruturas que envolvam armazenamento e manuseio dos produtos químicos. O que é isso aqui? Os locais para armazenamento dos agrotóxicos, né? Então, existe lá uma instrução normativa que fala o local adequado para você armazenar esses produtos, tá? Então, isso aqui é importantíssimo, essa etapa aqui, né? Então, o que você tem que pensar? Primeira coisa, tem que conhecer sua área, conhecer seus cursos d'água, conhecer o seu solo, né? Conhecer os produtos químicos. Então, é coisa de agrônomo mesmo, né? De quem trabalha no agro. Conhecer os produtos químicos, seus princípios ativos, qual que é o efeito residual? Vai ficar muito resíduo? Qual a melhor hora do dia para fazer a aplicação? Qual a temperatura adequada, umidade adequada? Né? Com relação ao solo, você não vai aplicar herbicida, inseticida, pesticida, o que quer que seja, em área que tem erosão.
você está inserindo ali direto e acaba que você está potencializando a lixiviação. Resíduo de dejetos animais, usa para fazer esterco, usa na horta, biogás, biodigestor, essa é a melhor forma. E as construções rurais, pensando principalmente no armazenamento desses produtos químicos. Tanto produtos químicos que estão cheios, lá as embalagens cheias, como também as que são os vasilhames vazios. Né? E aí entra em outras condições aí de lavagem, retrolavagem e destinação dessas embalagens também. Tá? Então, ó, monitoramento do solo, né, a possibilidade aí da concentração de agroquímicos, metais pesados, então avaliar esses riscos. Então, analisar o solo, monitoramento da água, analisar a água, né? Existem lá kits que fazem essa análise da água. Isso geralmente quando a gente faz projetos ambientais para licenciar a propriedade rural, a gente faz essa análise da água, né, por conta do uso da água, né? Monitoramento da biota, né, no caso dos organismos vivos, das plantas, dos animais, né? Então, evitar que a acumulação desses contaminantes venha a prejudicar as plantas e os animais, né? Então, avaliar os impactos da produção agrícola. Então, aquela coisa, aplicação de pulverização, é um problema, é um caso sério essa questão da pulverização aérea. Muitos estados aí, inclusive, estão proibindo a pulverização com a aeronave e junto o drone está entrando na história também. Por quê? Por conta da deriva, né? Acaba caindo lá nas áreas de preservação permanente. E isso aí acaba dando um problema ambiental muito sério. Né? Então, qualidade ambiental, monitoramento, né, dos níveis de qualidade ambiental, água, solo, a gestão dos recursos, né? Então, conservação dos recursos, pensando em sustentabilidade. Então, quais são os recursos? Solo, a água, a biota, né, a fauna e a flora. Você tem que existir a produção agrícola, então avaliar os impactos, né? A minha produção de soja, quais são os impactos que eu vou causar, né? Fazer uma avaliação desses impactos ambientais, né? Então, e até pensando em um nível de circunvizinho, né? Pensando em uma região maior. Né? E tudo isso em prol do quê? Da sustentabilidade, do desenvolvimento dessas atividades produtivas e preservação do meio ambiente. Tá? Então, esse é o contexto. Tá? Então, ó, o detalhamento desse monitoramento, então, quanto mais detalhes você tiver, melhor. Então, pensando até uma aula que a gente teve aí de internet das coisas, quanto mais informação você tiver através de sensores, ou até mesmo você ir lá buscar e detalhar e catalogar essas informações, mais detalhes você vai ter. Mais representatividade você vai ter, que é baseado em conceito estatístico. Né? Quanto mais amostra você tiver de água, mais representatividade você vai ter daquele curso d'água. Quanto mais amostras de solo você tiver daquela área, mais representatividade você vai ter em relação aos resultados de metais pesados, de presença dos nutrientes, né, da água, dos coliformes fecais, dos níveis de pH e por aí vai. Né? Então, e aí, e pensando nessas amostragens, a conservação das amostras, né, a integridade das amostras. Né? Então, é aquela coisa, quando você vai coletar solo, tem todo um cuidado, né? O ferramental tem que estar limpo, evitar contato com a mão nas amostras de solo, né? Você vai fazer amostra de água, usa o kit correto para armazenamento da água, né? Então, essa questão da logística é baseada nisso. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.